Boa noite a todos. A gente reserva uma terça-feira do mês para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. E atualmente a gente está estudando o capítulo 4 da segunda parte do livro, cujo título é Pluralidade das Existências. Na oportunidade passada a gente já tratou as questões relativas à reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, e hoje nós vamos entrar no item transmigração progressiva. Só recapitulando um pouco do início do capítulo, a gente viu que a reencarnação é um instrumento que Deus nos propicia para a nossa evolução. A gente vem à Terra ou a outros planetas, como a gente viu também na vez passada, para experimentar novas situações, para aprender, para resgatar falhas que tenhamos cometido no passado, buscando em todas essas situações o melhoramento pessoal, o melhoramento tanto intelectual como moral, para nos permitir que a gente avance nessa caminhada evolutiva. E aí, nesse item da transmigração progressiva, Kardec vai discutir com os espíritos essa questão do processo evolutivo, como se dá. E ele inicia na pergunta 189, perguntando aos espíritos: desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades? Ele quer saber se quando o espírito foi criado, cada um de nós já éramos dotados de nossas faculdades intelectuais, faculdades de todo tipo. E aí ele recebeu como resposta que não, porque o espírito, como homem na Terra, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência rudimentar, instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência se lhe desenvolve lentamente. Aqui ele já faz uma comparação da evolução do espírito com a evolução do homem encarnado, passando pelas diversas fases. Nascendo um bebê, desenvolvendo-se como criança, passando pela adolescência, fase adulta, até a maturidade da idade mais avançada. A diferença nessa comparação é que o corpo vai chegar num momento e vai começar a se degradar, até que ocorra o desencarne. No caso do espírito, não. Essa evolução ela é contínua. E o interessante que ele destaca é que o espírito, quando inicia sua jornada, ele tem uma existência rudimentar, baseada principalmente no instinto. E o instinto foi uma coisa que o espírito, ainda como princípio espiritual, ele não era espírito ainda, porque ele ainda não tinha consciência de ser um indivíduo, ele experimentou na fase em que ele passou pelo reino animal. Os animais agem por instinto. A gente às vezes atribui grau de inteligência aos animais, mas é uma inteligência toda baseada no instinto, principalmente o instinto de sobrevivência, o instinto de perpetuação da sua vida e da sua espécie. Desse instinto é que os animais buscam se alimentar, buscam se reproduzir, buscam viver em comunidades, porque com essas atitudes, com essas ações, eles permitem manter-se vivos e manter a espécie também ativa. E ao passar desse estágio no reino animal para o reino hominal,
transformar em humano, o espírito recebe um algo a mais, que é a sua identidade como um indivíduo, a sua individualização. E a partir daí, ainda no início, fazendo uso principalmente dessas questões instintivas, ele começa a experimentar novas situações que vão trazendo a ele, pouco a pouco, mais experiência. E Kardec pergunta para os espíritos qual o estado da alma na sua primeira encarnação. E os espíritos, ainda fazendo a comparação, dizem: é o mesmo da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? É interessante a gente compreender que essas perguntas Kardec fez aos espíritos há mais de 160 anos. Naquela época, estava começando o processo de interação com os povos dos outros continentes. Começando não, isso já acontecia há algum tempo. Mas, por exemplo, os seres que vinham da África, da América ou do extremo asiático eram considerados pelos europeus da época selvagens, porque tinham uma cultura muito diferente. E aí ele pergunta se a alma, quando inicia a sua primeira encarnação, se compara a esses selvagens, ou aqueles homens que já eram estudados como os homens da caverna, todo aquele processo. E aí os espíritos respondem que é uma infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. E aí Kardec continua: as paixões denotam, portanto, desenvolvimento? Desenvolvimento sim, não porém perfeição, são um sinal da atividade e da consciência própria, enquanto que a alma primitiva, a inteligência e a vida são rudimentares. A gente não pode imaginar que as primeiras encarnações de uma alma sejam como, por exemplo, a de um indígena. Aquele ser encarnado como indígena, ele já tem uma bagagem muito grande de conhecimento, de inteligência, de cultura. Ele não pode ser considerado uma alma iniciante no processo encarnatório. Certamente essas primeiras encarnações se deram em situações bem mais precárias há muitos anos, seja aqui na Terra ou em outros planetas mais primitivos que a Terra, como a gente viu no estudo passado. A vida do espírito em seu conjunto segue as mesmas faces que vemos na vida corporal. Aí aqui Kardec faz um comentário sobre essa questão de passar pelo nascimento, a vida na primeira infância, a adolescência, a fase adulta, a maturidade, e aí ele destaca a diferença, que o corpo que está sendo comparado, na verdade, ele tem um limite. O espírito não. O espírito vai continuar a sua jornada, evoluindo constantemente, à medida com que o próprio espírito vai tomando consciência dessa necessidade de evolução e vai angariando mais conhecimento, mais evolução intelectual e moral. E aí Kardec pergunta: mediante uma conduta perfeita, é possível ao espírito vencer em uma única existência corpórea todos os graus evolutivos e tornar-se puro sem passar pelos níveis intermediários? Aí os espíritos vão explicar para Kardec que isso não é possível. Até porque hoje a nossa visão de perfeição ainda é uma visão muito limitada, né? O que para a gente hoje seria ser perfeito, ainda está muito longe da perfeição dos espíritos puros. O nosso grau evolutivo ainda estamos em graus iniciais da evolução. A nossa percepção ainda do topo dessa escala, ela é muito imprecisa. A gente consegue, numa caminhada muito longa, ter uma visão até certa distância. A partir daquela distância que o nosso olho alcança, a gente não sabe como é o caminho. A gente sabe que tem mais caminho para frente.
mas a gente não consegue visualizar. A mesma forma no processo evolutivo. A gente imagina um estado de perfeição, mas a gente não imagina quantos estágios ainda existem após esse que a gente imaginou como sendo o perfeito. E somente através de várias encarnações que a gente vai poder galgar toda essa escala. E não serão poucas. O homem pode garantir desde esta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Notem a diferença na pergunta agora. Na primeira, ele pergunta se pode, numa única vida, atingir o grau mais alto de perfeição. Aqui ele já viu que não dá, então ele pergunta, mas eu posso, nessa vida, já garantir um estado de menos sofrimento, de mais felicidade? E os espíritos dizem que sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Só o negligente fica sempre no mesmo ponto. E esse é o chamado que a gente recebe a cada dia, tanto dos evangelhos deixados por Jesus, como dos ensinamentos dos Espíritos. É a necessidade da nossa conscientização dessa melhoria, né? Do benefício que teremos ao nos transformarmos em pessoas melhores. E aí, pessoal, quem quiser fazer pergunta, porque vai ficar um ritmo mais complicado, quem quiser levanta a mão, faz um comentário. Que é, Fran? Passa logo a pergunta, não estou vendo. A Alessandra ficou só assim, ó. Não. É ela que quer perguntar, ela fica cutucando. Kardec então pergunta: em novas existências, um homem pode descer abaixo do ponto que anteriormente alcançara? E os espíritos respondem: como posição social, sim, como espírito, não. Notem a abordagem que os espíritos tiveram ao responder Kardec. Muitas vezes a gente atribui a o nosso grau evolutivo à posição social que a gente se encontra, né? Se a gente hoje está numa situação de poder, de mando, de ocupar cargos importantes ou de ter muito dinheiro, muitas vezes a gente dá a isso um valor de que aquela pessoa já se destaca dos demais. E os espíritos fazem questão de dizer, olha, se a sua pergunta de poder voltar pior do que veio antes quer dizer socialmente, sim, pode. Até porque isso não é o valor do espírito. Mas como espírito, ele sempre vai vir melhor do que já veio antes. Uma pessoa que vem para uma encarnação e ocupa altos cargos de mando, de poder, de controle, pode sim, a depender do que aproveitou dessa experiência ou do que deixou de aproveitar, vir numa outra situação em que vai vivenciar a realidade daqueles a quem ele usava no seu patamar mais alto, né? A alma de um homem de bem pode animar o corpo de um celerado noutra encarnação? Celerado quer dizer um marginal, um criminoso. Normalmente é associado a crimes de morte, de violência. Como é? Não entendi não. Ele perguntou para os espíritos se a alma de um homem de bem pode animar em uma outra existência o corpo de um celerado, ou seja, de um criminoso. Reencarnar como um criminoso, né? E os espíritos dizem que não, pois ela não retrocede. Se ele já veio numa experiência demonstrando já ter atingido um grau de evolução moral tal que não mais levava a cometer crimes, não é porque ele reencarnou que ele vai poder vir como um criminoso. Certamente ele vai vir
já num grau, se não maior, pelo menos igual àquele que ele já vivenciou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, o espírito que veio mal evangelizado, se ele foi assassino, claro que ele vem com aquela vontade, né? Com aqueles sintomas. Isso significa que ele vai matar uma pessoa, não, certo? Uhum. Mas ele tem aquela vontade. Mas assim, será que se algum dia ele tiver em prova de algum assalto, de alguma coisa, será que ele é capaz de matar? Coincide inclusive com a pergunta seguinte, né? Primeiro ele perguntou se o homem de bem pode vir depois como um criminoso. E aí a resposta é negativa, então ele vai testar o contrário. E a alma de um homem perverso pode transformar-se na alma de um homem de bem? Os espíritos dizem que sim, desde que ele se tenha arrependido. Ou seja, ele reconheceu que agiu equivocadamente e aí vai vir agindo de forma diferente numa outra oportunidade. Ser-lhe-á então uma recompensa. Ele vai vir melhor porque ele passou pelo processo de aprendizado. Certamente a evolução que ele obteve nessa passagem é que vai determinar o quão diferente ou o quão melhor moralmente ele vai vir na próxima. Certamente, se ele foi um grande criminoso, pode ser que ele não consiga, na existência seguinte, já vir uma pessoa completamente de bem, vamos chamar assim. Ainda trazer instintivamente, talvez inconscientemente, ainda esse desejo do cometimento do mal. Ele pode se limitar a não realizar esse mal, pode ficar só num nível de vontade e ele conseguir superar isso e vencer essa experiência. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente cai nesse processo de aprendizado. A gente muitas vezes comete erros que já cometeu no passado. E cabe a gente reconhecer aquele erro, não permanecer naquele processo de culpa, aprender com aquele erro e voltar a e tentar não voltar a cometê-lo. Mas é possível que uma sequência de encarnações numa situação não possa se transformar rapidamente digamos, no oposto. Certamente é um processo gradativo e que essa gradação vai depender, claro, de como ele está encarando esse aprendizado, das experiências que ele viveu e das provas que ele se prontificou ou foi submetido numa próxima existência, né? Se ele vai conseguir passar com louvor nessas provas, vai depender da atitude dele, do esforço dele nessa experiência. Por exemplo, numa encarnação X, Uhum. aquele espírito, ele, vamos supor, teve 5 mortes, né? Sim. Na encarnação seguinte, se ele só tiver uma, com certeza ele já conseguiu a sua evolução. Ele já deu um passo. Bastante, ainda deu um passo. Ainda não é o ideal, como nós não estamos no nosso ideal. E quando a gente diz assim, por isso a gente não julgueis, né? Porque a gente nunca sabe O quanto ele já evoluiu, ele né? já evoluiu, Isso, né? é importante. Só relembrando assim, até quebra aquele padrão não, aquele conceito que a igreja, né, coloca como que Deus nos castiga, né? Quando que está em nós a condição de digamos, ir para o inferno ou para o céu. Porque tudo na nossa vida está nas nossas atitudes, né? Se nessa vida eu posso me tornar uma pessoa melhor, por que não, né? Por que não abraçar, né? Isso. Então quebra esse dizer, né, que a gente ouve muito falar que Deus castiga, a igreja divina vai se condenar e tal. Então cabe a nós, né, a mudança, né, para que a gente vai se melhorar de pouco a pouco, para que não acabe num patamar tão ruim, né? Para que outra vida possa vir um pouco melhor, né? Não um homem de bem, mas um tanto melhor, para que não venha fazer os mesmos erros. No texto da doutrina espírita tem um capítulo que fala do homem de bem. E ele lista uma série de características. Se a gente for ler aquilo, a gente vai ver que a gente está ainda um pouco distante do dito homem de bem. Mas é uma necessidade nossa de buscar, passo a passo, chegar
nesse homem de bem, né? Nesse modelo que está sendo colocado como homem de bem. Deixa eu fazer só mais uma. Até teu marido. Não, tu acha que é possível o destino botar a gente em prova? Eu não chamaria de destino, né? A gente sabe que há um planejamento reencarnatório, né? E a depender da nossa capacidade de participar ou não desse planejamento, a gente interfere nele, né? É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio começando desde o processo de planejamento da encarnação, onde a gente, se já estiver numa situação de mais consciência espiritual, poder, junto com aqueles responsáveis por esse planejamento, dizer, olha, eu gostaria de passar por isso, eu quero resgatar essa questão com determinada pessoa, eu quero voltar numa família onde eu encontre com fulano e cicrano, porque eu quero me resolver com eles. A gente, no plano espiritual, pode participar desse processo. Existem, claro, casos em que o espírito, ainda muito aprisionado nesses pensamentos negativos, nessa situação mais perturbadora, ele não participe do planejamento, mas certamente espíritos responsáveis por essa atividade farão o planejamento para ele, tá? E aí entra o que algumas pessoas chamam de destino. O meu destino era encontrar com aquela pessoa para casar com ela. Certamente foi um planejamento que foi feito para chegar nisso, porque tinha uma experiência para viver naquela situação, tá? E esse planejamento, ele envolve não só o indivíduo, ele envolve todo o círculo em que você está inserido. Seja o planejamento da sua família que vai ser formado, escolher quais são os membros que naquela situação formarão a família, seja no círculo de escola em que você vai ser inserido, seja no círculo de trabalho. Olha, de repente você vai trabalhar num local onde vai ter um chefe chato para lhe testar a paciência, lhe testar a subordinação, lhe testar a capacidade de perdoar alguma coisa, né? Então, tudo isso a gente está inserido por um motivo. A gente precisa passar por experiências. Essas experiências podem ser provas, podem ser resgates de questões do passado, né? A depender de como a gente se comportou. Então, por isso que a gente diz que é importante a gente ter uma determinação muito forte de enfrentar as nossas dificuldades, reconhecendo nelas oportunidades de aprendizado, né? É a resignação. Resignação é aceitar o que está ocorrendo com você, mas aceitar não numa posição passiva, de simplesmente se deitar numa cama e dizer, não, eu estou sofrendo é porque eu mereço sofrer e eu vou ficar aqui sofrendo. Isso não é resignação, isso é acomodação. O que nos é solicitado é que a gente se entenda, não, eu preciso passar por isso, mas eu tenho que me esforçar para vencer esse desafio. Certo? Uma coisa importante que a gente deve compreender é que para se melhorar, eu pergunto, né? Como se melhorar? Como se tornar a pessoa melhor? São exatamente os evangelhos que Cristo debate aqui toda semana, né? Cada passo daquele ali é um passo importantíssimo para você se tornar a pessoa melhor, moralmente, né? Espiritualmente. Aí Kardec tem um comentário a essa pergunta que ele falava do homem perverso. Ele diz o seguinte, que a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Elevam-se gradualmente na hierarquia e não descem do plano alcançado. Em suas diferenças existenciais, corporais, podem chegar a um nível inferior como um homem, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens estão frequentemente na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Ele tenta colocar que a posição que a gente ocupa aqui na Terra não representa a nossa
evolução ou não, né? O que vai representar é a nossa atitude, a nossa moral, o nosso modo de agir conosco mesmo e com os irmãos. Kardec pergunta: a possibilidade de poder melhorar-se em outra existência não tende a levar certas pessoas a perseverar no mau caminho, com a ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? Bota na conta, né? Deixa que essa daí eu pago depois, né? E aí é interessante que os espíritos fazem duas abordagens. A primeira é que nem sempre isso ocorre porque essa ideia da reencarnação já é um avanço significativo com relação à ideia materialista, de que não há nada depois da morte. Então, se já há a expectativa de que há alguma coisa depois do desencarne, a pessoa já tende a considerar melhor as suas atitudes, né? E que eventualmente sim, alguém possa dizer: não, eu vou viver essa vida aqui, eu vou ter outras oportunidades e depois eu melhoro. Mas esse, ao chegar no plano espiritual, vai ter consciência do tempo que ele perdeu e de como ele poderia ter melhor aproveitado essa existência, né? O chamamento que o Espiritismo faz ao apresentar essa doutrina com esse conteúdo de que há uma evolução espiritual, de que há um processo reencarnatório, que nós temos uma vida que é infinita, mas temos diversas experiências terrenas atreladas a um corpo material para evoluir. O chamamento do Espiritismo não é que a gente ache que esse processo tenha que se dar sempre depois. O chamamento é que é para a gente se melhorar hoje, que é o que os Espíritos responderam numa pergunta um pouco mais atrás. E que mesmo que não seja possível, numa única encarnação, a gente dar o salto para a situação de perfeição, porque até a perfeição a gente não conhece corretamente o que é, mas é possível, numa encarnação, a gente já tomar atitudes tais que nos permitam novas existências menos sofridas e com experiências mais elevadas do que as mais rudes que temos que passar, né? Desde que os espíritos não se aperfeiçoam senão por medo do sofrimento e das tribulações da existência corporal, conclui-se que a vida material é uma espécie de crivo ou de cadinho pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é precisamente isso. Eles melhoram por meio de provas, evitando o mal e praticando o bem. Não só ao fim de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, em um tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços, o alvo que colimaram. O que é que os Espíritos querem dizer? Que serão sim necessárias muitas encarnações, mas que essa velocidade desse avanço depende exclusivamente do nosso esforço. Quanto mais a gente se esforçar nesse processo, mais rápido será a nossa caminhada. Quanto menos a gente se desviar do caminho certo, mais rápido a gente chega no objetivo. Então não cabe a gente estar colocando nas costas de outras pessoas a responsabilidade do nosso melhoramento. Eu não melhoro porque eu tenho que conviver com fulano, que é um peso para mim. Eu não faço isso porque fulano não deixa eu fazer dessa forma. São desculpas que a gente costuma ouvir, mas que na realidade não vão servir mais na frente. A expectativa é que cada um de nós, com o seu próprio esforço, com a sua própria dedicação, com a sua própria vigília, atinja o patamar evolutivo desejado.
isso não exime a gente de ajudar os outros. Isso é uma das nossas obrigações. Mas não podemos, nesse processo de ser ajudado e de ajudar, deixarmos para outros a responsabilidade da nossa caminhada. E aí Kardec pergunta, é o corpo que exerce influência sobre o espírito para melhorar ou é o espírito que influi no corpo? Os espíritos respondem, o espírito é tudo. O corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. E aí Kardec faz uma observação. Que no suco da vinha, no suco da uva, ele vai comparar, né? No suco da uva encontramos uma imagem material comparativa dos diferentes graus de depuração da alma. Naquele suco já contém o licor, aqui chamado de espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma grande quantidade de elementos estranhos que lhe alteram a essência. A essência do suco da uva seria o vinho, mas ele está ali misturado com muita água, com muito açúcar, com outras substâncias que impedem dele ser identificado como vinho. Somente por um processo de fermentação, de tirar as impurezas desse líquido, é que ele vai atingindo esse grau de perfeição. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. A gente viu em outras questões anteriores que a gente é espírito e tem um perispírito, que é um corpo fluídico, e o corpo material. E que esse corpo fluídico, ele vai, ao longo da nossa evolução, se tornando cada vez mais eterizado, né? Ele vai perdendo matéria, tanto o nosso corpo físico como o nosso corpo espiritual, à medida que o espírito evolui, até chegar a um limite do espírito puro em que ele não precisa mais do corpo. Alguma dúvida sobre essa questão do processo evolutivo, as fases? Atenda ela não. Vamos falar agora um pouco sobre a destinação das crianças após a morte. Kardec perguntou para os espíritos, o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão evoluído quanto o de um adulto? Os espíritos responderam, às vezes bem mais, porque pode ter passado por muitas existências e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Na nossa visão ainda muito materialista, quando a gente observa uma situação dessa, em que uma criança desencarna numa idade muito nova, muitas vezes a gente lamenta aquela morte, né? Sem compreender que aquele espírito tem uma história, né? Aquele desencarne faz parte de uma história do espírito, né? Apesar de ter desencarnado numa idade muito baixa, muito novo na matéria, aquele espírito pode ser um espírito tão ou mais evoluído, por exemplo, que os espíritos dos pais. Não há de se fazer essa relação entre a idade material com que vamos desencarnar com a nossa experiência espiritual. São duas realidades distintas. O espírito de uma criança pode, dessa forma, ser mais adiantado do que o de seu pai? Sim, pois não se tem visto frequentemente ocorrer este fato na Terra. Muitas vezes a gente vê famílias em que a pessoa mais responsável na casa é um adolescente, muito mais do que os adultos. Muitas vezes são crianças que se apresentam com muito mais maturidade do que propriamente os pais, né? E isso vem, em boa parte,
da realidade espiritual de cada um daqueles que compõem a família. Com certeza ele fez parte da programação também, né? Sim, sim. E esses que desencarnam também em tenra idade, com certeza vieram com um complemento de vida, né? Apenas para passar ali aquele período determinado para cumprir uma tarefa, né? Muitas vezes relacionadas a ele, ou talvez até com os pais. A necessidade da família vivenciar aquela experiência, ele se prontifica a ser o instrumento da realização daquele processo de aprendizado, né? É muito interessante isso. Muitas vezes os espíritos se colocam à disposição de outros espíritos familiares, considerando a família espiritual, no sentido de participar realmente do processo evolutivo, ser útil ao processo evolutivo da família. Então, muitas vezes eles se colocam em segundo plano para ajudar aquela família a vivenciar uma experiência necessária, né? Às vezes não necessariamente a criança, aquele espírito que acabou de nascer, tivesse que passar por aquilo para experimentar alguma coisa, mas pode simplesmente ele ter se colocado à disposição. Ó, precisam passar por isso, eu ajudo, eu vou lá e ajudo vocês, né? Isso é muito interessante. Não tendo podido fazer o mal, o espírito de uma criança morta em tenridade pertence a alguma das categorias superiores? Os espíritos responderam: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas porque tenha que passar. Se é um espírito puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado, né? E aqui entra uma discussão muito forte com relação a outros entendimentos religiosos em que dizem que a gente vai ser orientado a ir para um céu ou para o inferno a depender das nossas atitudes. Uma criança que não teve tempo ainda de realizar o bem na terra, que não teve tempo então de errar fazendo o mal, que classificação ela receberia, né? Então isso leva a gente a questionar certos dogmas, certas ideias que a gente ouve, né? E questionar a validade disso. E essa questão das crianças, né? Também é uma outra discussão, porque questionaria também a questão da justiça divina. Sim. Porque por que tem criança que nasce tão saudável e por que tem criança que já nasce com uma doença que morre com 1 ano de idade, por exemplo? Já vem predestinado a sofrer tanto, né? Deus justo é esse, né? Então isso aí seria até blasfemar contra Deus, não acreditar na lei de justiça. Exato. É um outro dogma também que a gente vê aí em tantas outras religiões. Sim, sem dúvida. Esse histórico de saber qual foi o histórico do passado, de quantas vidas aquele espírito já vivenciou. Às vezes era uma situação até de um espírito que numa vida anterior cometeu suicídio e aí não viveu aquele fluido vital que ele tinha, aquela programação de viver até os 80. Aí a pessoa vai e comete o suicídio e tem aquele restinho de fluido vital ainda para sobreviver e vem na outra encarnação só para complementar aquele fluido. E aí, sem esse entendimento da reencarnação, a gente realmente iria atentar contra essa questão. Isso. A gente vê, por exemplo, na literatura espírita, alguns casos em que espíritos em situação tão deplorável no plano espiritual têm seus perispíritos deformados. E muitas vezes tem que passar por esse processo de nascimento num corpo físico por pouco tempo, apenas para reorganizar o seu organismo, para permitir a ele uma nova encarnação já de forma mais saudável, digamos assim, né? Então são diversas realidades que têm que ser consideradas. Não adianta só estigmatizar ou simplesmente querer colocar em Deus uma capacidade de escolher quem vai ser saudável ou quem vai sofrer, né? Seria não entender muito o papel de Deus nessa situação, né? Por que a vida se interrompe com certa frequência na infância?
a duração da vida pode ser para o espírito que está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do termo devido. E sua morte é muitas vezes uma prova ou uma expiação para os pais. Ou seja, foi o que a gente discutiu aqui, né? Existem diversos fatores que podem fazer com que uma criança precise desencarnar com pouca idade, né? Felipe, Pois não. hoje eu vi, um pouco antes de vir para cá, que uma criança de 11 anos cometeu suicídio agora à tarde no Planalto PC aqui em Fortaleza. E nesses casos, essas crianças com essa idade tão tenra, 11 anos, o que ele entende da vida? E comete o suicídio. É difícil a gente analisar assim a distância, né, para entender a situação, mas a gente sabe que hoje as crianças muito jovens já estão sendo colocadas diante de situações que para elas é uma situação de estresse muito grande. A gente até brinca que é uma geração mais mimada, né, uma geração do mertiolate que não arde, né, que a gente brinca, faz essa brincadeira. Mas na verdade hoje as crianças elas estão submetidas a processos de estresse que para a nossa geração não era um problema, né? Hoje, com esse acesso à informação muito fácil, de internet, de celular, de ter todo tipo de conteúdo à disposição, gera nessas crianças que não são muito bem orientadas uma ansiedade muito grande quando não estão com o que precisam ali à mão, né? E isso pode gerar casos mais complicados como esse. A gente vê também muito caso em que o processo de identificação da sexualidade acontece muito cedo. E a atitude dos pais com esse processo de identificação muitas vezes não é uma atitude muito sadia, né? Não é uma atitude de muita compreensão. Coloca também muitos jovens, adolescentes em situações muito complicadas, né? Então, é importante para todos nós que temos crianças ou que conhecemos crianças, convivemos com crianças, ficarmos alertas a essas situações, né, para tentar interferir ao menor sinal de identificação de problema, né? Procurando ajuda profissional, procurando ajuda com familiares, porque a gente não sabe até que ponto na cabeça dessas crianças ou desses jovens um problema que é desse tamanho pode estar desse tamanho, né? E aí tomar essas atitudes tão drásticas, né? Então é importante a gente estar atento a todas essas situações para que isso a gente possa, na medida do possível, evitar, né? Mas a gente sabe que muitas vezes um espírito ainda muito atrelado a esse sentimento de tirar a vida, de um histórico de suicídios em outras encarnações, a gente sabe que isso uma carga muito forte para o espírito, né? A própria literatura espírita traz casos muito significativos com relação a isso. O livro O Diário de um Suicida, a própria autora, a Ivone, ela relata que teve pessoalmente outras experiências como suicida e que estava na programação reencarnatória dela vir como médium, participar desse processo de geração desse livro para tentar conscientizar também outros espíritos com relação ao problema e ajudar também espíritos como o autor espiritual do livro a se recuperar desse processo. Então a gente sabe que espíritos que já cometeram isso em outras encarnações, eles vêm com essa carga já muito forte, né? Normalmente quando ocorre um suicídio, não é a primeira vez que aquele espírito está fazendo aquele ato,
né? Ele já tomou essa atitude provavelmente outras vezes. Então deve ser um processo muito doloroso para o espírito conviver com essa carga, mesmo que inconscientemente, né? Por fim, nessa sessão, Kardec pergunta: em que se transforma o espírito de uma criança que morre em tenra idade? E os espíritos respondem de forma bem simples: recomeça uma nova existência, como qualquer outro espírito, né? A gente sabe que no desencarne há um processo temporário de erraticidade, em que o espírito permanece no plano espiritual, muitas vezes fazendo uma avaliação da sua existência, muitas vezes fazendo a programação de uma nova vinda à Terra, mas certamente virão para outras experiências, né? Felipe, só fazendo um adendo a esse comentário, que era até uma dúvida que eu tinha bastante, que às vezes a gente recebe comunicações, né, tanto na psicografia como na psicofonia, de espíritos de crianças que se identificam como crianças. Sim, né? sim. Nesse período da erraticidade, na situação de como é que está a consciência daquele espírito, a memória dela ainda está muito atrelada ao que ela viveu na última encarnação. Uhum. Então, por conta disso, ela ainda tem aquela aparência, né? Uhum. Ainda tem aquelas feições, o perispírito dela ainda está todo moldado de como ela se lembra na consciência dela. Então, aquilo ali é um reflexo da consciência dela. A partir do momento que um espírito cada vez mais evolui, ele tem uma facilidade maior de moldar o perispírito e desvincular daquele espelho que era o corpo físico da última encarnação. Sim. E há também uma situação em que o espírito, às vezes, precisa se apresentar com uma determinada forma para poder ser reconhecido, né? Eu vou usar o caso de Emmanuel. Emmanuel usava muitas vezes uma aparência de um romano, né? Que não era a sua última encarnação. Pelo que se sabe da história, a última encarnação de Emmanuel foi como um padre aqui no Brasil, né? Mas ele se apresentava como um romano, porque aquela existência para ele foi significativa. Era daquela existência que ele guardava algumas necessidades ainda de aprendizado. Então ele se apresentava como aquele romano, né? Porque ele queria ser reconhecido daquela forma. Mas é um espírito que já era dotado de uma consciência espiritual já muito elevada. Vamos tratar o espírito mediano, como nós aqui todos encarnados, né? Certamente, ao desencarnar, nós vamos manter por algum tempo essa nossa aparência terrena, né? Porque é o que, como você falou, está gravado na nossa consciência. Essa visão que nós temos de nós, né? No caso da criança, a depender da idade, pode ser que ela nem guarde essa memória, né? A experiência dela seja tão curta que facilmente ela resgate uma aparência, talvez de um espírito adulto. Mas certamente, se ele, por algum motivo, precisar se comunicar, ele não vai se comunicar como um espírito adulto, ele vai se apresentar como uma criança para ser reconhecido como tal, se ele tiver a necessidade de mostrar-se daquela forma, né? Então, a aparência do plano espiritual, como o espírito molda o seu perispírito, a gente sabe que é baseado na sua consciência, como ele se observa. E daí os relatos, muitas vezes, de espíritos se apresentando com formas sujas, formas machucados, ainda com sinais de violência, porque aquilo ainda está na sua consciência espiritual, né? Ele ainda não conseguiu se desligar daqueles sentimentos para se apresentar com outra aparência, né? E aí Kardec conclui essa parte que fala das crianças com uma observação
que é muito interessante. Não é razoável considerar a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, em uma idade em que a educação ainda não exerce sua influência. Não se vê em algumas delas portadoras de astúcia, de falsidade, de perfídia, do instinto do roubo, do assassínio, não obstante os bons exemplos que presenciam. A lei civil absolve seus erros, por considerar que suas atitudes são movidas pelos instintos e não por intenção deliberada. Entretanto, de onde podem vir esses instintos tão diversos entre crianças de mesma idade, educadas sobre as mesmas condições e submetidas às mesmas influências? Não é porque naquela existência aquele espírito é uma criança que ele não traga toda a sua carga, a sua história de outras existências, né? E aí tem um livro muito interessante que se chama Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Correia de Miranda, que ele faz uma abordagem muito bacana sobre essa questão da paternidade, da questão da infância, do cuidado com as crianças, da realidade espiritual dessas crianças. Quando a gente recebe um filho, a gente imagina que ele está ali começando a existência, mas não, aquele espírito ele tem uma história e ele vai trazer elementos dessa história para a vida dele, e que muitas vezes a gente não vai se reconhecer nesses elementos, e que a gente precisa estar preparado para identificar, mesmo na figura de uma criança, um indivíduo que tem uma história própria, que tem características próprias, que uma hora ou outra vão aparecer e que a gente precisa encarar de forma bastante tranquila. Ok? Bom, então vamos encerrar por aqui. Hoje a gente cobriu da pergunta 189 até a pergunta 199. São 11 perguntas, né? E aí, em outra oportunidade, a gente continua o restante do capítulo. Alguma questão, alguma dúvida, algum comentário adicional? Então, agradeço a vocês a atenção. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.